Oi, amigos cor-de-rosas, eu sou Rose Alves, do canal Cor-de-Rosas Pet, e essa semana eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer um batimão. Este batimão nós podemos pendurar no fogão, em frente ao forno, e também podemos pendurar na geladeira. Olha só como ele é. É uma graça. Ele é muito bom por quê? Porque quando nós estivermos com a mão molhada, chegamos ali e rapidinho secamos a mão. Então, vamos lá? Vamos aprender? Para fazermos nosso batimão, eu estou usando um tecido toalhado, que eu cortei por 40 por 30 de altura. E aqui nós vamos pegar um tecido com 10 centímetros de altura por 40. Esse tecido vai ser a barrinha. Nós vamos fazer a barrinha do nosso batimão. Peguei uma renda com 40 centímetros. Eu botei um pouquinho a mais, porque renda a gente sempre corta um pouco a mais para evitar que ela desfie. Eu botei um dedinho, meio dedinho de cada lado. Uma renda para dar um charme. E eu peguei um tecidinho, que vai ser o debrum, eu cortei com 5 centímetros. Aí aqui eu vou dobrar, vou passar e vou colocar aqui o debrumzinho. Para a parte de cima do batimão, eu peguei um tecido de 40 centímetros por 18 centímetros de altura. E para a nossa faixinha do nosso batimão, nós vamos pegar um quadrado de 20 por 20, vamos dobrar o meio. Neste caso, eu tenho um tecido que o posicionamento dele vai ser para cima, olha. Então, eu coloco ele, eu vou dobrar o meio, aí eu passo ferro, eu abro, venho até o meio, passo ferro, até o meio passo ferro, e dobro também de novo ao meio, e eu vou passar o ferro. Então, ele vai ficar assim, a nossa faixinha. Então, agora nós vamos costurar. Eu vou pegar a minha faixa, coloco direito para cima, pego a renda, vou colocar o direito também para cima da renda. E passo uma costurinha de segurança, só para poder fixar. Eu peguei meu debrum, dobrei, passei, e agora eu vou posicionar em cima da renda e vou passar uma costura de pé de máquina nela toda e depois eu vou virar. Costurei o debrum, eu vou no ferro, vou assentar a costura e desviro. E aí vai estar pronta a nossa faixinha. Agora nós vamos colocar a nossa faixinha aqui no nosso atoalhado. Mas tem uma dica para dar para vocês. Como o atoalhado ele desfia muito, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela goma que eu ensinei a fazer. Eu vou deixar até no link aqui da descrição do vídeo. Joga a goma na beirinha, passa ferro e vem, faz uma costurinha em toda a volta do atoalhado para evitar dele desfiar. Caso vocês usem a máquina doméstica, vocês podem fazer um zigue-zague. Mas no caso, como eu estou usando a máquina industrial, eu vou fazer uma costura reta. Você pode até fazer 2 costurinhas para ficar bem presinho. Agora, eu vou posicionar o meu barrado. Eu vou pegar o avesso do atoalhado, que é esse aqui. Aqui, na verdade, o atoalhado não tem avesso nem direito. Então, mas aí se for um outro tecido, você coloca o avesso, coloca
direito do barrado com o avesso do tecido, no caso aqui o atualhado. E aí, você vai passar uma costura aqui embaixo. Essa costura é com pé de máquina. Pode até alfinetar, se quiser. E aí, vai passar uma costura de pé de máquina aqui embaixo. Dá um retrocesso no começo e também no final. Retiramos da máquina. E aí, nós vamos virar. Passamos a nossa unha aqui para vincar. Olha, um detalhe. Eu deixo a costura dobrada para o barrado. E aí, quando eu venho, aqui atrás vai ficar esse debrunzinho pequenininho. Eu acho que fica muito bonito. Então, com todo cuidado, eu venho, viro. Aí eu vou passar um ferro para ficar tudo acertadinho e vou vir para poder costurar aqui o barrado no nosso atualhado. Eu passei o nosso barradinho a ferro. Agora, eu venho, ó, lembrando aqui como ficou. Eu acho muito bonitinho esse debrun assim atrás. Aí eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui, ó, de pé de máquina. Aí depois eu vou vir aqui, vou passar uma costura na vala, ou seja, entre a renda e o debrun. E depois eu venho e passo uma costurinha aqui em cima também. E eu sempre faço um retrocesso no começo e no final da peça. Eu venho também, coloco a peça pelo avesso e passo uma costura de segurança aqui, de um lado e do outro, e aí eu vou cortar o excesso. Tiro da máquina e corto o excesso. É por isso que eu deixo um pouquinho a mais da renda para evitar de desfiar. Aí, tiro o excesso do outro lado também. As bainhas feitas, nós vamos pegar, marcar o meio aqui na parte de trás. As bainhas feitas, nós vamos marcar o meio na parte de trás do nosso batimão. Aí vamos vir, nós vamos pegar e eu marquei aqui 7,5 centímetros de cada lado. Nós vamos vir dobramos. Calma. Depois que nós colocamos o nosso barrado, cortamos, né? Acertamos, cortamos. Aí nós vamos fazer a bainha de um lado e do outro. Nós dobramos. Dobramos de novo. E vamos colocando o nosso grampinho. Para prendermos. Vamos fazer isso e depois passar uma costurinha bem na beiradinha. Posicionamos o pé de máquina bem na beirinha. E viemos costurando. Fizemos a mesma coisa do outro lado.
eu marquei ao meio e eu venho e vou fazer uma dobradura de forma que essa parte fique com 15 centímetros. Vou colocar uma presilha de um lado e do outro lado. E aí, eu vou verificar se tem 15 centímetros. Ele está com 15 centímetros. Eu vou passar uma costurinha aqui para poder prender essa parte aqui do nosso batimão. Na parte da frente, ele vai ficar com essa prega, por isso que nós fazemos essa dobradura. Agora, eu faço uma costura de segurança para eu prender aqui as preguinhas. E o nosso barradinho ficou assim. Fica com essa preguinha assim. Eu já costurei o batimão, reservei. E agora, aquela faixinha, que é o quadrado de 20 por 20, eu vou passar uma costura em volta dela toda. E essa costura pode ser uma costura só de segurança, não é necessário ser uma costura de pé de máquina. Mas bem na beiradinha. E agora aquele outro tecidinho que nós havíamos cortado com 40 por 18, nós dobramos ao meio, passamos. Vamos fazer um piquezinho aqui, em cima, embaixo. Viramos. E também vamos fazer um piquezinho do lado, desse lado aqui. Agora, eu vou abrir esse tecidinho, vou pegar a minha faixinha, vou olhar o lado que ficou melhor, olha. Esse lado aqui tá melhor. Vou pegar a minha faixinha e vou costurar aqui, do pique para baixo. Então, eu posiciono deste lado, vou alfinetar, passo uma costurinha, depois eu venho deste outro lado, também do pique para baixo e posiciono. Vai ficar um espaço aqui. Aí, eu costuro. Eu vou fazer uma costura de um lado e vou fazer uma costura do outro. E essa costurinha pode ser uma costura de segurança. Olha como é que vai ficar. Uma vez costurado, eu vou vir e vou acertar aqui. Aí, aqui, olha, ficou um pouco pra fora, ó. Vou colocar tudo pra dentro, de um lado e do outro, e vou passar uma costurinha de pé de máquina até o finalzinho aqui, ó, até o final da nossa faixa. Vou fazer isso dos dois lados. Vou dar o retrocesso no começo e no final. Vou fazer de um lado e vou fazer do outro. Eu venho sentindo aqui com o dedo. Quando chegar no final da faixinha, eu paro, eu dou o retrocesso. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Bom, agora ficou costurado. Eu vou pegar um dos lados que eu fiz o pique. Na verdade, a gente só precisa fazer o pique de um lado, tá? Eu vou pegar esse aqui
eu pego o nosso barrado, faço a marcaçãozinha no meio e eu vou colocar de frente para cima e coloco aqui o meio com o pique e vou passar uma costura de pé de máquina aqui, dando retrocesso no começo e no final. Para ficar mais firme, eu gosto de passar uma outra costura. Eu passo 2 costuras para que fique bem firme e evite de soltar. Depois de costurado, nós vamos fazer uma técnica chamada técnica rocambole. Nós vamos dobrar, vamos fazer uma dobrinha. Pegamos esta outra parte que estava aqui embaixo, vamos posicionar aqui e passar uma costura. Vamos deixar as laterais abertas. Bom, costurinha feita. Agora aqui do lado, ele ficou um pouquinho a mais. Eu vou virar, a costurinha ficou um pouco maior, eu viro. Aí eu passo uma costurinha aqui só pra fechar de um lado e também eu faço a mesma coisa do outro lado. Mas é só costurar aqui, nesse pedacinho aqui. Depois de costurado, nós vamos puxar o nosso batimão por uma das laterais. Eu puxei e ele fica assim, olha. Acertamos aqui. Agora, nós vamos passar ferro e rebater aqui para fazermos o acabamento nas laterais. E este acabamento nós vamos fazer costurando, nós vamos costurar tudo aqui, passar uma costurinha aqui, nós vamos vir e passar em toda a volta dessa parte aqui de cima, nós vamos passar uma costurinha. Eu vou passar ferro, arrumar direitinho e venho mostrar pra vocês. Já passei o ferro, assentei aqui as costuras e agora eu vou vir fazendo o fechamento nela toda. Puxo aqui essa faixinha. E faço a costurinha. E aqui está a nossa peça, que é um batimão para nós pendurarmos lá no forno. Eu vou fazer um videozinho mostrando como é que fica. Para posicionarmos o nosso fogão, nós viramos essa parte para trás, viemos aqui. E arrumamos. E olha como fica lindo o nosso batimão. Nós podemos também colocar na geladeira. Pode ser também colocado na geladeira. É muito útil quando estivermos trabalhando, secarmos aqui nossa mão e a nossa cozinha fica tão bonita. Olá, amigos cor-de-rosas, vocês gostaram do nosso batimão de forno, de fogão, de geladeira? Nós vamos colocar onde nós quisermos. Eu aproveitei e fiz um pano de copa. Olha como ele ficou bonito. Com os mesmos tecidos e a mesma renda. Essa aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo do nosso pano de copa. Então, se vocês gostaram desse vídeo,
deem um like, compartilhem, escrevam aí para mim o que vocês acharam. E isso aqui é uma sugestão de presente, né? O Natal já está chegando, então é uma sugestão para fazer, para presentear ou para ganhar uma renda extra, né? Para vender ou também para fazer para você mesmo, para sua casa, para embelezar a sua casa. Então, eu aguardo vocês na quarta-feira com mais uma dica da cor de rosas e no próximo domingo com mais um vídeo. Até lá!